aí, eu sou a Mariana do Responde Aí. Hoje a gente vai bater um papo sobre o teorema da função inversa. Bom, a gente já aprendeu em algum momento da vida sobre esse teorema. Ele serve para a gente conseguir encontrar a derivada da função inversa sem ao menos saber quem é a expressão dessa função, beleza? Só que eu sei que ninguém lembra disso, porque a gente aprendeu isso há muito tempo e aí a gente esquece, porque a gente usou pouco e tal. Então vamos relembrar aqui agora como é que a gente fazia lá no cálculo de uma função de uma variável, como é que a gente usava o teorema da função inversa. Bom, imagina que a gente tem essa função aqui, f de x igual a x ao cubo, e a gente queria encontrar a derivada da função inversa dessa função f, né, no ponto 8. Como é que a gente fazia? A gente tinha um passo a passo para isso, beleza? E o primeiro item desse passo a passo era encontrar o valor de x0. Tá, como assim? Quem é x0, quem é y0? Ainda não está claro isso na minha cabeça. Vamos lá. A nossa função é uma função y igual a f de x. Então, a função inversa dessa função é uma função x igual a f de y. Então, repara o seguinte, a nossa função, o domínio dela, da função normal, é x. E o domínio da minha função inversa vai ser y, beleza? Então, a gente quer encontrar aqui, primeira coisa, a gente quer encontrar o valor do x0. Então, como é que a gente faz? A gente pega y0 é igual a f de x0. Quem é y0? Y0 é esse valor aqui no qual a gente quer calcular a derivada da função inversa, porque y é o domínio da função inversa, beleza? Então, vamos lá, a gente faz y0 é igual a f de x0. Então, o nosso f de x a gente tem, substituindo x0, a gente consegue encontrar que o x0 vale 2, beleza? Igualando aqui x0 ao cubo igual a 8, que é o y0, a gente chega que x0 vale 2. Tá, mas por que eu encontrei o valor de x0? Porque agora, o segundo item do passo a passo é encontrar o valor da derivada da minha função no ponto x0. A função é essa daqui, né? F de x é essa daqui. Descendo a derivada dela, fica 3x ao quadrado. Substituindo no ponto x0, 3x0 ao quadrado. E o x0 a gente achou que valia 2. Substituindo aqui, a gente acha que essa derivada no ponto x0, que é o ponto 2, é igual a 12. Beleza. E por que eu encontrei a derivada da função normal se eu quero a derivada da função inversa? Porque agora entra lá o tal do teorema da função inversa, que dizia que para a gente achar a função, o derivado da função inversa, a gente precisava inverter a derivada da função normal, ou seja, achar a inversa da derivada da função normal. Então, era só a gente fazer 1 sobre a derivada da minha função. Daí, como a gente achou que isso aqui valia 12, a derivada da minha função inversa vale 1 sobre 12. De forma geral, então, a gente pode dizer que o teorema da função inversa diz o seguinte: a derivada da função inversa no ponto y0, lembrando, y0 é o domínio da função inversa, ele é igual a 1 sobre a derivada da função normal no ponto x0. x0 é o domínio da função normal. Show de bola? Agora a gente vai ver como é que isso funciona para a função vetorial, e a gente vai ver que é muito parecido com o que a gente tinha aqui para a função de uma variável. Só que agora a gente vai ter particularidades de funções vetoriais, que no caso é essa derivada aqui, ela não vai ser uma derivada normal, ela vai ser derivada de função vetorial, que é aquela matriz jacobiana, beleza? Vamos ver isso aqui então. Para essa função vetorial aqui, imagina que a gente quer encontrar a derivada da função inversa dessa função vetorial no ponto -1 e 0. De novo, a gente vai ter aquele passo a passo. E o primeiro item é a gente encontrar lá o x0, o valor de x0. Mas para isso a gente precisa identificar quem é o y0. Lembra que eu falei que y era o domínio da função inversa? Então, y0 é aquele ponto onde a gente quer calcular a derivada da função inversa. Então, y0 é esse ponto aqui, -1 e 0. Daí, isso daqui, ó, tem isso aqui. A gente lembrou que se y é igual a f de x, a inversa é x igual a f de y. Então, se a gente tem y0 é igual a isso daqui, a esse ponto aqui, então, f de x0, então isso daqui, né, y0 é igual a f de x0, que vai ser, no nosso caso, f de xzinho 0, yzinho 0, beleza? Esse maiúsculo aqui é um vetor, né, e o vetor é esse vetorzinho com essas letras minúsculas, show? Para a gente encontrar o valor, então, de xzinho 0 e yzinho 0, que é o nosso x0, nosso vetor x0, a gente precisa pegar cada componente dessa função vetorial e igualar aqui os componentes do vetor y0. Show? Fazendo isso, a gente pegou essa primeira componente e igualou a -1. A segunda componente igualou a 0. Daí a gente resolve e encontra que o nosso x0 vale 1 e o nosso y0 vale -1. Assim, o nosso vetor x0 vai valer 1 menos 1, beleza? Encontramos, então, o x0, que é esse vetor aqui que a gente queria. Para que a gente faz isso? Porque agora a gente precisa encontrar a derivada da nossa função no ponto x0, que é o domínio da minha função normal lá, beleza? Domínio aqui da minha função normal. Aí tá, como é que a derivada de função vetorial é aquela matriz jacobiana?
Minha função vetorial é essa. Matriz jacobiana é aquela onde na mesma linha a gente tem as derivadas parciais da mesma função e na mesma coluna a gente vai ter as derivadas parciais em relação à mesma variável. Como é que a gente vai fazer então nesse caso? A gente vai ter aqui derivada dessa primeira função aqui, f1 em relação a x, vai ficar 3x² menos 2y². E na mesma linha a gente vai ter a derivada dela de novo agora em relação a y. Vai ficar 2 vezes 2, vai ficar menos 4xy. Show? Agora aqui na segunda linha a gente vai fazer as derivadas dessa segunda função em relação a x e em relação a y. Em relação a x isso aqui vai ficar 1. Em relação a y vai ficar 1 também. E essa daqui é a nossa derivada. Só que a gente precisa calcular no ponto x0, que é esse 1 e menos 1. Aí substituindo, a gente vai ficar 3 vezes 1 ao quadrado vai dar 3, menos 2 vezes menos 1 ao quadrado vai dar menos 2. Então, 3 menos 2 dá 1. Menos 4 vezes 1 vezes menos 1 vai dar mais 4. 1 e 1 continua 1 e 1, né? Beleza? Isso aqui é a derivada no nosso ponto x0 lá que a gente encontrou. Aí, para que a gente fazia isso? Porque a gente queria, no final das contas, encontrar a derivada da função inversa, que era só a gente inverter a derivada da função normal. E aí, só que agora, a derivada da nossa função normal é uma matriz. Significa que a gente precisa inverter essa matriz. E como é que a gente faz isso? Você lembra como é que inverte matriz? Eu vou te lembrar agora um truque que a gente faz para inverter uma matriz 2 por 2. Imagina que a gente tem uma matriz assim, né? Azão, né? A, B, C, D. Aí, para inverter esse negócio, a gente faz 1 sobre o determinante, né? Que quando a gente multiplica cruzado assim, vezes a matriz, só que a gente repara aqui, que a gente trocou o A e o D de posição. A gente botou o D no lugar do A e o A no lugar do D. E aqui, nessa outra diagonal, a gente colocou o sinal de menos. E fazendo isso, a gente encontra a inversa dessa matriz aqui, beleza? Como a gente quer encontrar a inversa dessa matriz, a gente vai fazer esse processo aqui. Vamos lá, como é que a gente vai ficar? A gente vai ficar com... vamos fazer aqui, né? Vai ficar... O determinante dela vai ser 1 vezes 1, então vai ficar 1 sobre 1 vezes 1, que dá 1. Menos 4 vezes 1 vai dar menos 4. Então, aqui a gente vai ter 1/3, beleza? Sobre. Aí a gente inverte esse 1 com esse 1, só que como é 1, vai ficar 1 e 1. E aqui a gente coloca o sinal de menos nessa outra diagonal, então vai ficar menos 1 e menos 4. Beleza, agora vamos pegar 1/3 vezes isso daqui. A gente vai ficar com 1/3 vezes 1 vai ficar 1/3. Ou, desculpa, isso aqui dá menos 1/3, né? Vai ficar 1 menos 4 menos 3 menos 1/3. Então, menos 1/3 vezes 1 vai dar menos 1/3. Menos 1/3 vezes menos 4 vai dar mais 4/3. Menos 1/3 vezes menos 1 vai dar 1/3. E menos 1/3 vezes 1 dá menos 1/3. Então, essa daqui é a inversa dessa função aqui, dessa matriz aqui, e, portanto, é a derivada dessa função vetorial aqui. Show? Então, de maneira geral, o teorema da função inversa diz pra gente que, no caso de uma função vetorial, se a gente quer encontrar a derivada da função inversa no ponto y0, que é o domínio da função inversa, a gente tem que pegar a derivada da função normal no ponto x0, que é o domínio da função normal, e inverter esse negócio. Só que isso daqui vai ser uma matriz, aí a gente vai precisar inverter uma matriz. Aqui a gente aprendeu como é que a gente faz esse truque para inverter uma matriz 2 por 2. Geralmente as matrizes vão ser 2 por 2, mas aí quando for 3 por 3 a gente tem uma técnica lá na álgebra que a gente aprende e tal. Só dá uma relembrada nisso, não é nada difícil, mas no geral a gente vai usar essa técnica que a gente usou aqui, beleza? Então é isso, galera. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.